Salve galera, eu sou o advogado de bermuda e hoje eu vou falar sobre a função original do advogado. Porque é muito comum a gente ouvir, o fulano defende bandido. Bateram o prato. O pessoal tá com fome, acabou de almoçar e tá morrendo de fome, ainda foi pegar prato. Hoje nós vamos bater um papo, nós vamos mais bater um papo a respeito da função do advogado. Qual que é a função do advogado de verdade? Porque é muito comum a gente ouvir que o advogado defende bandido, porque eu, se fosse advogado, eu não defenderia quem cometeu determinado tipo de crime. Mas não é assim. O advogado não defende a pessoa, ele não defende o criminoso. O advogado, ele defende que todas as pessoas tenham um julgamento justo. E o que é um julgamento justo? É que seja cumprido o devido processo legal e a ampla defesa. O que é isso? São dois princípios que existem no direito. O devido processo legal é aquele em que uma pessoa só pode ser julgada de acordo com o que diz a lei. Então a lei diz como é que tem que ser aplicada, como ela própria tem que ser aplicada sobre uma pessoa que cometeu um crime. E aqui eu estou falando especificamente do direito penal, porque é onde a gente mais ouve esse negócio do advogado, né, que não defenderia ou não deveria defender quem cometeu determinado tipo de crime. E a ampla defesa diz que toda parte acusada de qualquer coisa, inclusive um criminoso, tem direito de se defender. E isso é essencial para o direito, é essencial para que a lei seja cumprida. Isso não quer dizer que um advogado não tem o direito de não querer atuar em determinada circunstância, em determinado caso, principalmente no direito penal, defendendo alguma pessoa que cometeu determinado tipo de crime. Isso é respeitável, eu respeito o advogado que fala, eu não atuo nesse tipo de crime. Mas isso não dá o direito de outras pessoas, ou desse mesmo advogado, condenar um profissional que opta por atuar defendendo esse tipo de criminoso especificamente. Primeiro, porque ele não está defendendo o crime, ele não está defendendo o criminoso em si, como eu já disse. Ele só está defendendo que essa pessoa seja julgada nos limites da lei, sem nenhum tipo de abuso. Que, por exemplo, quando uma pessoa comete algum crime, se houver, que sejam aplicadas todas as atenuantes, todos os privilégios que a lei dá. E privilégio não é nesse sentido que a gente está acostumado, tá? Um crime privilegiado é aquele que a lei determina que a pena precisa ser reduzida porque teve alguma coisinha naquele contexto que deixa aquele crime menos forte, vamos dizer assim. Deu para entender? Agora, um outro lado dessa história é que é muito engraçado que as pessoas direcionam isso a casos criminais. Então, o advogado defende aquele cara que cometeu aquele crime, mas ninguém fala do advogado que defende uma empresa, por exemplo, que manda o funcionário embora, manda o trabalhador embora, sem pagar verbas rescisórias, sem pagar nada, o cara sai de lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí ele é obrigado a entrar na justiça, esperar não sei quanto tempo para receber aquilo que é direito dele, que é incontroverso, que não tem como escapar, tem que pagar. E tem muita empresa por aí que faz isso de propósito. Tem empresa, sabe o que algumas empresas fazem? Tem empresa que manda o cara embora por justa causa, inventa uma justa causa, manda o cara embora, devia pagar verbas rescisórias, diversos direitos, horas extras, férias, às vezes tem periculosidade, insalubridade, e não paga nada, manda o cara embora, o cara deveria receber por direito, um exemplo, 50 mil reais. Aí a empresa, de uma forma ou de outra, obriga o cara a entrar na justiça, o trabalhador vai lá, entra na justiça, tá desesperado, não tem dinheiro no bolso, precisa levar comida para dentro de casa, precisa se alimentar, precisa viver. Aí a empresa, de propósito, já de caso pensado, vai lá e propõe um acordo para ele de 10 mil reais. O cara tá desesperado, 10 mil reais vai salvar a vida dele. Ele vai e aceita. Isso é uma prática, infelizmente, muito comum no direito trabalhista. A empresa inventar uma justa causa para fazer isso. Então ela devia 50, 100 mil para o trabalhador, vai lá no judiciário, oferece um acordo de 10, sabe que o cara está desesperado, ele vai aceitar, ele aceita e acabou. E aí? O advogado que defende isso, na tua visão, na visão de quem diz que o advogado não devia defender o cara que cometeu aquele crime. E esse advogado? Da mesma forma, ele só está defendendo que o julgamento seja justo. Não quer dizer que ele apoia ou que ele concorda com essa prática da empresa.
E o advogado que defende essas empresas multinacionais gigantes que causam verdadeiras catástrofes, principalmente aqui no Brasil. Recentemente a gente teve um caso, né, que causou lá em Minas Gerais a morte de quase 200 pessoas. Essa empresa tem um advogado também que está brigando até hoje para ajustar uma indenização justa para as vítimas. Esse advogado, ele está defendendo essa empresa também. E da mesma forma, ele não é condenável por isso. Ele está defendendo que essa empresa negocie e seja julgada de maneira justa. Então a gente não pode criminalizar o advogado por causa do trabalho que ele está fazendo, seja na esfera criminal, trabalhista, civil. Essa é a função do advogado. E o advogado, ele está só garantindo um julgamento justo. Eu estou sendo repetitivo, eu já falei isso algumas vezes, porque é isso. A função do advogado, o bom advogado, ele atua para garantir um julgamento justo e não para apoiar ou para defender especificamente aquela pessoa que é cliente do advogado. E aquela pessoa pode ser física ou jurídica, porque tem absurdos causados tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Acabei de dar o exemplo, certo? E aí também tem aquela pergunta que eu já ouvi muitas e muitas e muitas vezes. E sinceramente, quando vem com essa pergunta eu já corto o assunto porque eu sei que não vai dar para conversar. Ah, e se fosse com o seu filho? E se fosse com a sua família? É justamente por isso que eu faço questão que exista um julgamento justo, feito por um juiz imparcial, um juiz insuspeito. Porque se fosse eu, provavelmente, com a raiva que a gente está sentindo, se fosse com alguém da nossa família, o julgamento não seria justo. E aí quem vira o bandido é a gente. Não existe a justiça com as próprias mãos. A gente precisa que tenha alguém justo para julgar e a gente precisa também que exista o advogado para garantir que esse julgamento seja justo. Então, a função do advogado é garantir que as leis sejam aplicadas da maneira e na proporção que elas têm que ser aplicadas. Certo? Esse vídeo foi meio que uma continuação do vídeo anterior, que eu tinha falado sobre o auxílio reclusão, mas é importante a gente dizer sobre essa questão, essa função do advogado. A gente precisa ter isso em mente. Não dá pra gente ver um advogado que está defendendo um criminoso na televisão e condenar o advogado. Primeiro porque nem o próprio criminoso foi julgado ainda. Ele supostamente é um criminoso. Ele é um suspeito até que ele seja julgado. E segundo porque o advogado está trabalhando, ele está exercendo a função dele, que não é nem só profissional, é uma função social. O advogado, ele precisa estar presente para garantir um julgamento justo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram de entender mais ou menos como é que é a função do advogado, o que ele tem que ter como princípio primordial, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente também no Instagram e até a próxima. Valeu!